Olá, olá pessoal, estamos começando o nosso bate-papo teológico e como havia prometido, esta semana vamos estar tratando sobre uma temática de grande relevância para o cenário protestante evangélico brasileiro. Vamos estar tratando sobre a declaração de fé publicada pela Assembleia de Deus. Bem, para quem está acompanhando os noticiários, ou para quem acompanha os noticiários gospel, deve ter ouvido falar que neste mês agora, neste mês que passou, no mês de maio, foi lançado a declaração de fé da Assembleia de Deus. Algumas pessoas se perguntam, mas o que é isso? O que é esse negócio? Bem, eu quero com este vídeo começar a explicar o que é este documento. O que é esta declaração de fé, a sua importância e por que deve ser sim comemorado por assembleianos e por aqueles que são amantes, vamos dizer, do ensino da palavra de Deus. Os trabalhos se deram depois de um ano de reunião, onde foi criado a comissão especial que estaria responsável por elaborar esta declaração de fé. A CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, ela, então, na sua 43ª edição, feita em São Paulo, decide publicar esta declaração de fé. Bem, pessoal, participou da elaboração deste material grandes nomes da teologia nacional e da teologia assembleiana. Eu digo da teologia nacional porque são importantes para todas as esferas teológica do Brasil. Mas dentro da Assembleia de Deus foram grandes nomes. Eu vou citar somente alguns. Por exemplo, esteve na presidência dessa comissão o pastor Ezequias Soares, que é um mestre em línguas orientais formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, que é um grande nome da Assembleia de Deus. Participando desta comissão, Elienay Cabral, Elinaldo Renovado, Cláudio Lô Correia e representando o nosso Piauí, não somente representando, mas porque ele é um grande nome da teologia, o pastor José Gonçalves. Eles estiveram, cada um deles e outros mais, tantos grandes outros nomes, elaborando pontos específicos dessa declaração de fé. Primeiro ponto que eu quero dizer para você é que a declaração de fé, ela não é um credo e nem uma confissão de fé. Existem credos universais, que esses credos eles foram normalmente elaborados no início, ainda quando a igreja cristã estava se formando, na era apostólica. Temos o credo de Atanásio, o credo niceno, o credo de Calcedônio e outros credos que foram elaborados pelos chamados pais da igreja. Esses documentos eles são considerados universais e ecumênicos em sua maioria. Por quê? Porque todas as igrejas, sejam protestantes, sejam católicas, sejam ortodoxas, eles consideram e subscrevem esses credos. Então esta declaração de fé não é um credo. Também ela não pode ser considerada uma confissão de fé. Por quê? Porque a confissão de fé ela se enquadra melhor no contexto da reforma protestante, onde foram criados pelos grupos reformados, documentos que puderam, ainda que sinteticamente, descrever, mas mais profundo que o credo, descrever o que era esta fé protestante. Dentre esses documentos, o famoso, e por que não dizer o mais citado nos últimos dias, é a Confissão de Fé de Westminster, de características calvinistas. Mas ainda no século XVII foi criado também um documento mais sintético, conhecido como remonstrância, criado pelos remonstrantes com confissão de fé arminiana. Mas existiram outras confissões de fé, e eu quero até citar algumas delas aqui, por exemplo, a Confissão de Augsburgo, feita por Lutero, as confissões helvéticas, e assim sucessivamente. Bem, gente, mas esse documento ele não se pretende ser, como a própria introdução dele, nem um credo, nem uma confissão de fé. É uma declaração de fé. E eu quero dizer o que o próprio presidente da comissão, ele diz que é este documento. Ele diz o seguinte: a obra Declaração de Fé é um documento eclesiástico que organiza de forma escrita e sistemática as crenças e as práticas da Assembleia de Deus no Brasil, que já são ensinadas na igreja desde a chegada dos pais missionários e fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingren.
O contexto social e político, por si só, exige uma definição daquilo em que a igreja crê e daquilo que professa desde as suas origens. Então, este documento, na verdade, ele vai pegar tudo aquilo que a Assembleia de Deus já crê, já prega, que já é pregado nos púlpitos e vai sistematizar, vai organizar para que no contexto de hoje haja uma certa unidade, haja uma coerência teológica nas diversas igrejas. Afinal de contas, a Assembleia de Deus ela é a maior denominação. Então, conforme seja no norte, é para ser no sul, no leste, no oeste do Brasil. Então, essa declaração de fé ela vai sistematizar isso. Aí você me pergunta, mas, irmão Jefferson, essa declaração de fé é o único documento que a Assembleia de Deus já teve descrevendo as suas crenças? Não, não é. Nós temos um documento sintético chamado o Cremos, isso mesmo, o Cremos. Esse documento, na verdade, são 16 pontos, onde sintetiza bem sinteticamente, até aqui uma redundância, os pontos doutrinários em que cremos. Esse documento ele sofre uma evolução. Eu até anotei aqui que esse documento, por exemplo, ele vai sofrer modificações desde 1919. E somente em 1969 ele assume as características que até hoje eles valem. Eles são, vamos dizer assim, ele é útil para descrever aquilo que crê. Mas a questão é que este documento ele é muito subjetivo, ele é muito sintético e, portanto, num contexto que nós vivemos, onde a informação está tão clara, tão rápida, ele pode dar uma dubiedade de informação. Então a declaração de fé, ela vai justamente explicar esses 16 pontos de fé que está descrito no Cremos. Só que aí ela vai destrinchar, vai ampliar um pouco mais. Lembrando que ela não é exaustiva. O que é exaustiva que o senhor está querendo dizer? Ela não vai esgotar os temas. Eu já fazendo uma leitura, eu estou com inclusive ela aqui, ó, em PDF, porque eu ainda não tive acesso no material, mas eu já tinha tido antes. Essa aqui já é a revisada, tá? O material revisado mesmo, já da 43ª AGO. Então esta declaração de fé, ela vem trazendo nos seus pontos sintéticos do Cremos, ela vem trazendo os principais pontos, e eu lendo, eu vi o quê? Eu vi que ele vai precisar, basicamente, cada ponto desse aqui tem que ser escrito um livro. Vai ser até trabalhado agora na EBD, esse livrozinho aqui, justamente para Ezequias Soares, na classe de adultos, A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Ele vai abordar os principais pontos, justamente da declaração de fé, de uma forma mais ampla. Mas mesmo este livro, ele é insuficiente. Ele não esgota os temas, mas já vai ser um bom passo para explicar o que nós cremos, o que a Assembleia de Deus crê, o que deve ser pregado, vamos dizer assim, nos nossos púlpitos, pelos nossos líderes, pastores, e os membros estarão seguindo esta linha doutrinária. Bem, gente, aí você pode perguntar, mas irmão, quem não estiver de acordo com esta nova declaração de fé, ele vai ser expulso, vai ser perseguido da Assembleia de Deus? Olha só, não é característica da Assembleia de Deus este tipo de ação, principalmente em relação aos seus pastores. Existem pastores e existem líderes que, sem dúvida, não irão concordar, por exemplo, com o ponto soteriológico, onde são 6 parágrafos que, desta vez, deixa claro a posição arminiana da Assembleia de Deus. Ainda que não cite o nome arminiano, mas para quem conhece a doutrina, é clara, evidente a posição arminiana do ponto soteriológico. E nós temos, sim, pastores declaradamente que são calvinistas, e que esses pastores, com certeza, terão que adequar seus ensinos. Mas não significa dizer que haverá um estado policialesco. Mas aqueles que são membros, aqueles que são líderes, eles terão que adequar seus ensinos pela declaração de fé. Inclusive, um pastor presidente da comissão apologética, ou seja, a comissão de defesa da fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Piauí, tá? Ele fez uma postagem, eu não vou citar o nome dele, apesar dele ser meu amigo pessoal, mas eu não vou citar o nome dele porque eu não tenho autorização. Mas ele fez uma postagem na sua rede social em que ele dizia que para ingresso de novos ministros no quadro da Convenção Geral, sim, teria que subscrever a
declaração de fé, que isso é natural, gente, isso é óbvio. Eu não posso, como pastor, eu ensinar uma coisa, outro pastor ensinar outra. Então, sim, pastores e líderes, eles deverão subscrever e defender o que a declaração de fé ela apresenta. Claro, como já disse, que não vejo, porque não vejo um estado policialesco, uma busca por quem está pregando. Não existe isso como nunca existiu. Nós somos muito livres e talvez por isso se criou uma certa celeuma em vários pontos. Esta declaração de fé, ela claramente vai trazer pontos que vai tentar unir teologicamente, unir sistematicamente todos os ensinos da Assembleia de Deus. E aqui eu ainda pegando o gancho aqui da própria declaração, gostaria de dizer o que o pastor presidente da Convenção Geral, ele escreveu aqui. Ele diz o seguinte, que a nossa declaração de fé, o pastor José Wellington Bezerra, que é o presidente da CGADB, ele diz assim, a nossa declaração de fé facilita aos nossos irmãos, um melhor conhecimento bíblico e ajuda-nos na preparação da fé de novos membros da igreja. Então essa declaração de fé tem o objetivo de facilitar e também de deixar claro para as pessoas o que os membros da Assembleia de Deus crê, o que a Assembleia de Deus defende e quais são os seus principais pontos de vista. Então essa daí é uma síntese, tá bom? Que nós queremos fazer da nossa declaração de fé, que foi oficializada agora na 43ª AGO, que é a Assembleia Geral de Obreiros, e que vai estar à disposição em breve, sem dúvida, pelas livrarias, e você já consegue também baixar, como eu tenho aqui, já atualizado pela internet. Bem, os 16 pontos do Cremos eu não vou trabalhar, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, mas está aqui os 16 pontos. Vou deixar o link logo embaixo na descrição, e nos próximos vídeos a gente vai estar trabalhando o conceito soteriológico, que é tão difícil, tão complexo, mas que a Assembleia de Deus agora subscreve definitivamente como um conceito soteriológico arminiano. Espero que você tenha gostado, que tenha aberto a sua mente, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, e semana que vem a gente está trazendo, ou quem sabe antes, né, se de repente bate na minha cabeça aí, a gente está trazendo novas informações sobre este documento. É isso aí, gente. Um abraço. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.